Estamos de volta e no Papo Cabeça de hoje vamos falar sobre o Natal, essa festa importante para a nossa sociedade, e estamos recebendo o Bispo Auxiliar de Aracaju, o Dom Henrique Soares, e estamos recebendo também, Dom Henrique, seja bem-vindo, recebendo a nossa historiadora Valéria Maria, seja bem-vinda, e vamos conversar um pouco sobre o Natal, já que está se aproximando. Primeira pergunta, eu queria saber, Dom Henrique, 25 de dezembro, o significado de 25 de dezembro para a Igreja Católica, esse significado do Natal, o nascimento de Cristo, como é que esse significado é interpretado hoje em dia? Veja bem, para os cristãos, não é só para a igreja, os cristãos de modo geral, o 25 de dezembro, o mistério do Natal, significa entrar em comunhão com a visita, com a vinda de Deus à nossa humanidade. Deus infinito entrou no nosso mundo finito. Deus eterno entrou no tempo para dar uma semente de eternidade, de vida, para curar as feridas dessa humanidade. Então, desde o século IV, o Natal é celebrado assim, de modo solene. Foi o Papa Silvestre I, aquele da corrida de São Silvestre, que a igreja celebra no dia 31 de dezembro, em São Paulo, por isso a corrida de São Silvestre. Foi o Papa Silvestre I que estabeleceu que o dia 25 de dezembro fosse a data comemorativa ao nascimento de Jesus. Nós não sabemos historicamente o dia em que Jesus nasceu. Com toda certeza não foi o mês de dezembro. O Evangelho diz que os pastores estavam nos campos e em dezembro não tem pastor em campo nenhum na Terra Santa porque é frio. Jesus deve ter nascido pela primavera, lá pelo mês de março, abril. Mas o importante aqui é o sentido do que nós celebramos. O Filho de Deus visitou o nosso mundo. Então, o Natal, ele tem esse significado da presença do Filho de Deus na vida das pessoas. Na vida das pessoas, na história humana e no cosmos, Deus se fez homem. Deus assumiu um corpo que tem potássio, ferro, cálcio, ou seja, é toda a matéria e é toda a humanidade que são assumidos por Deus para serem depois elevados à vida divina. Valéria, o Natal, a gente sabe que para a questão comercial, o sistema capitalista que todo mundo coloca, existem algumas datas que elas são datas bem esperadas pelo comércio, que a gente não pode negar. Então, a gente tem Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, e tem o Natal, provavelmente a data que mais vende. Como é que a gente pode dar uma interpretação pelo viés sociológico, pelo viés do historiador, dessa data de Natal, essa questão da compra dos produtos, deixando de lado esse momento que é a presença divina do Cristo nas pessoas? Diante de todas essas datas que você citou, o Natal ela se torna singular. Eu vejo o Natal de uma forma muito especial pelo seguinte: cristão ou não cristão, de alguma forma o Natal entra na vida de todos nós. Ainda que para alguns seja apenas pelo viés econômico, consumista, para outros ter todo um sentido de religiosidade ou mesmo de comunhão com as pessoas, mas de alguma forma o Natal ele entra na vida de todos nós. Devido a isso, o Natal é um momento ímpar. Afeta a nossa vida de alguma forma, seja pela mudança da nossa rotina, por saber que você vai se encontrar com amigos, vai se reunir com a família, ou por sentir-se na obrigação de comprar um presente para alguém. Então, de alguma forma, nos afeta. A questão em tudo isso é o significado. O que essa data significa para cada um. E aí vai muito da vivência de cada pessoa. E a gente sabe que nas diversas sociedades o Natal ele não é comemorado da mesma forma e ao longo do tempo sofreu transformações. Hoje acaba tendo assim, se desvirtuado um pouco porque acaba assumindo mais um viés economicista mesmo, mas ainda assim o Natal é sempre um momento positivo na vida das pessoas. Infelizmente, o que se perde é um pouco daquela velha história, A gente comemora o aniversário e esquece um pouco do aniversariante. Talvez precisasse ser retomado, talvez esse sentido primeiro precisasse ser revitalizado na nossa memória, na nossa cultura, porque, afinal de contas, a gente não pode celebrar algo que a gente não sabe o significado, de onde veio. Então, isso talvez precise ser resgatado, até como uma forma de se resgatar também valores, porque, acima de tudo, o Natal é uma festa da família, é uma festa de confraternização, como nós dizemos, é uma festa de unir, de reunir as pessoas, mais do que, talvez, reunir
mas de unir. Tomando um pouco aí o que a professora Valéria está dizendo, a questão é bem séria. Pelo seguinte, a nossa sociedade ocidental toda, ela foi parida, eu vou usar esse verbo porque, pelo cristianismo. Né? O Ocidente, não se pode entender o Ocidente, não se pode entender o modo de ver, de agir do homem ocidental sem entender o cristianismo, o judeu-cristianismo. Então as nossas festas, a nossa mentalidade, o nosso costume, eles eram, tá certo?, enraizados num ethos, numa mentalidade cristã. Hoje nós estamos num período que é dramático na história, por quê? Porque você tem uma sociedade que era cristã e que hoje a gente pode chamar de pós-cristã. Não é mais o cristianismo que alimenta, que inspira as grandes decisões, o modo de ver o mundo atual. Não é. Então, conservam-se as festas cristãs hoje, mas esvaziadas do seu sentido cristão. O que acontece com o Natal, que agora é a festa do Papai Noel, e acontece com a Páscoa, que é a festa do Coelhinho. Então você vê, então descaracteriza-se. Por exemplo, por que é que se dá presente no Natal? Se dá presente porque em cada presente, isso é um costume cristão, porque os cristãos veem em cada presente Cristo que se fez presente. Um presente que eu dou a você como cristã é porque Deus nos deu um grande presente. Ele próprio fez-se presente. Daí vem o costume. Mas agora que o Natal não tem mais Cristo, porque é um Natal pagão, então os ritos do Natal, eles se tornam indecifráveis. Os valores são outros. Por exemplo, o Papai Noel, né? O famigerado, o maldito Papai Noel. Veja, o que era o Papai Noel? Né? O Papai Noel é um bispo, é São Nicolau de Mira, ou de Bari, porque ele está sepultado agora em Bari. Um bispo santo que viveu no século IV, e que tinha um carinho muito grande pelas crianças. Se você vai no norte da Europa, ainda hoje você vai ver os homens saem num cavalo branco, com uma grande barba, a mitra, aquele chapéuzão, o báculo. Se você olhar aqui em Aracaju, tem um bocado de bengalinha. É o báculo de São Nicolau, é o báculo que o bispo usa. Então, veja, é o bispo, o dia de São Nicolau, dia 6 de dezembro. Então, o costume dos homens saírem vestidos de São Nicolau e dar presente às criancinhas, lembrando que Deus é bondade, que Deus se fez criança. A gente quer agradecer a presença, né, e aproveitar o seguinte, vamos deixar uma mensagem do verdadeiro Natal, da essência do Natal, né, para os nossos telespectadores, nossos amigos que estão em casa. Quer deixar primeiras damas, a tradição desse... Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o Natal seja realmente um tempo de busca, né? Inicialmente de busca de nós mesmos, de reavaliarmos a nossa vida, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos para nós e para o próximo. Né? É um momento privilegiado de reflexão e que a gente não pode desperdiçar. Para ser coerente com o que eu disse até agora, para os cristãos, para quem crê que Jesus é Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, um Feliz Natal. Saiba que Deus está conosco. Ele é a luz da nossa vida, é o sentido do nosso caminho, que a história humana somente encontra o seu sentido último nele. Para os que não são cristãos, mas são amigos, têm um coração batendo no peito e uma saudade de ser feliz e de eternidade, um ótimo ano novo. Que essa virada de ano civil sirva para avaliar o ano que passou, para ser mais humano, ser mais gente, mais fraterno, no ano que começa. Assim fica melhor. Bom, nós agradecemos Dom Henrique, nós agradecemos Valéria e nós temos uma lembrança que não é um presente de Natal, mas é uma lembrança já, já de praxe do nosso matéria-prima, que é o Guia do Estudante, que é uma revista, uma referência sobre educação da Infográficos, e nós sempre ofertamos às pessoas que, né, gentilmente estão aqui presentes com a gente, né, dando uma contribuição para todos nós, todos que nos assistem, e renovando votos de bom Natal, de muita paz a vocês, e voltem sempre, né, para engrandecer cada vez mais o nosso conhecimento, não só sobre educação, mas sobre cultura também. Tá? Muito agradecido. Não saia daí, Matéria-Prima volta já já.